Olá, amigos da Atual TV Canal 10. Hoje no programa Sem Fronteiras tem o meu estimado amigo Rodrigo Batiston, que é diretor do SEST Senat aqui em Pato Branco. Aguardem só um minutinho que já retornamos. Todos sonhamos com qualidade de vida. Nice e Euclides sabem que é preciso cuidar do corpo e da mente para alcançar longevidade de forma equilibrada. Por isso, escolheram a Unimed. Com o plano, o casal garante todas as consultas, exames e procedimentos, além das vantagens da medicina preventiva. A Nice não perde um programa. Assim, a vida fica mais leve para curtir a família e os netinhos. Isso é ser completo. Isso é ser Unimed. Planos a partir de R$ 83,99. Loteamento Forcelini, venda de lotes e casas com uma mega promoção. Casas de R$118 mil por apenas R$110 mil. Uma ótima opção de investimento. Lotes a partir de 427 metros quadrados, de R$70 mil por apenas R$65 mil. São várias opções de metragem e preços. Venda direta com o proprietário. Ligue 9972-1340. Loteamento Forcelini. Excelente localização na entrada do bairro São Francisco. Clínica Odontológica Doutora Lázara Forcelini, especializada em odontopediatria e tratamentos odontológicos em geral. A saúde bucal de seus filhos em boas mãos. Tenha um sorriso harmonioso. Agende seu horário. Fone 3224-3849. Consultório Odontológico Doutora Lázara Forcelini, na Rua Caramuru 270, Edifício Caramuru Center, 3º andar, em frente à Prefeitura Municipal. Bela Vita Centro Auditivo, representante Resound, tem atendimento especializado em aparelhos auditivos, com fonoaudióloga em tempo integral, acessórios para aparelhos auditivos, pilhas, moldes, tampões para natação, conserto e manutenção de aparelhos auditivos. Temos opção de atendimento com hora marcada e atendimento domiciliar. Os aparelhos Resound proporcionam um som excelente, oferecendo soluções auditivas inovadoras. Consulte seu médico otorrino. Se houver necessidade, entre em contato com a Bela Vita Centro Auditivo, em Pato Branco, na Tocantins 1702 Centro, próximo à Faculdade Mater Dei. Telefone 3025-1902. Cagol e Chaves Corretores de Imóveis tem inúmeras opções para você realizar um bom negócio. Loteamento Zanella, lotes a partir de 360 metros quadrados. Loteamento de fácil localização e rápido acesso. Loteamento Vurzios, amplos terrenos para residências, com infraestrutura completa. Mais de 50 lotes com facilidade para financiamento. Plantão de vendas 3225-0200. Cagol e Chaves Corretores de Imóveis, Itabira, esquina com a Tocantins. Tudo bem contigo, Rodrigo Batiston? Como é que você está? Tudo bom, Fábio? Tudo bem, tudo tranquilo. Que bom. Rodrigo, eu gostaria primeiramente, na nossa conversa que nós estamos iniciando agora, que você relatasse um pouquinho da sua história, do seu retorno a Pato Branco e aí como diretor do SEST Senat aqui em Pato Branco. Bom, Fábio, eu sou patobranquense, nascido aqui, nos conhecemos já desde crianças, né? Sim. E eu saí de Pato Branco com 16 anos para estudar em Curitiba, como muitos Sim. da nossa geração fizeram, né? Porque na época não tínhamos aqui condições de ter acesso a um estudo melhor. Sim. Ou uma preparação para entrar numa universidade em Curitiba ou qualquer outra capital. Então fui para lá fazer o 2º grau, depois o cursinho e faculdade. Certo. Então eu fiz desenho industrial na Universidade Católica do Paraná. Não atuei muito tempo nessa área. Certo. Eu trabalhei na PMP, que era a maior agência de publicidade do sul do Brasil, né? Uhum. Uma agência muito forte, que tinha clientes muito, muito grandes, e era a maior de marketing político, inclusive. Certo. Várias campanhas para governo do estado, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná,
a empresa que fazia. E todo o trabalho de marketing. Exatamente. Eu trabalhava diretamente junto com o diretor de criação da agência na época, e foi uma experiência muito boa. Posteriormente eu me mudei a Cascavel, certo, onde montei 2 negócios lá e fiquei durante 8 anos. Foi quando acabei entrando no SESI Senat, ingressando, porque eu tinha uma vontade muito grande de lecionar. Certo. E já dava aulas de inglês nas minhas horas livres, e gostava de transporte, porque meu pai sempre esteve, né? Veio do segmento de transporte, né? Atuou muitos anos nessa área, e então casou as duas coisas. Certo. Né? E fui a Londrina. Então fiquei mais 8 anos em Londrina, no SESI Senat de lá, e retornei a Pato Branco há quase 5 anos, né? Já fazendo. Certo. Então, Rodrigo, agora conhecendo um pouco da tua história, eu gostaria de saber o que é o SESI Senat e para que serve e a área de atuação desse serviço. Bom, o SESI Senat, essa sigla, significa Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte. Certo. Então, é uma instituição que faz parte do Sistema S, assim como o SESI Senai, o SESC Senac, Sebrae, Senar, Sescope. Certo. E a nossa área de atuação é transporte. Né? Então, quando eu digo transporte, me refiro aí a todo tipo de transporte. Tanto rodoviário de cargas e de passageiros, como ferroviário, aéreo, certo. Enfim. Transporte intermodal, então. Intermodal. Então, inclusive, temos algumas unidades que atuam nesses segmentos específicos. Não é o nosso caso aqui, porque o nosso modal prioritário aqui é o rodoviário. Certo. Né? E o SESI Senat hoje tem mais de 150 unidades no Brasil inteiro, em todos os estados. E nessas unidades nós oferecemos desde atendimento médico e odontológico para o trabalhador do transporte, para os seus familiares e também para a comunidade. E treinamento. Né? Treinamento. Qualificação profissional no segmento de transporte e logística. Desde daqueles cursos mais operacionais até cursos de gestão. Certo. No segmento. Então, o SESI Senat ele tem prestado um serviço muito importante para o setor de transporte, que é um setor extremamente importante da economia, uma vez que sem o transporte nenhum outro setor funciona. Não funciona mesmo. Né? Então ele é um elo de ligação importante entre a indústria, a agricultura, comércio, serviços, enfim. Então é uma responsabilidade muito grande, porque nós sabemos que o transporte no Brasil ele traz muitos desafios. Certo. Né? A gente sabe, e isso é noticiado a todo momento, que o Brasil vive hoje um problema de gargalos logísticos, onde o transporte tem um papel fundamental nisso, né? Na verdade, a economia brasileira, ela depende do transporte. Tudo é transporte, tudo é as cargas, tudo é transporte, né? Então, nós estamos atentos a essas mudanças, a essas evoluções. Sim. E fazendo um esforço para, então, atender da melhor forma possível o empresário, o trabalhador, enfim, a comunidade. Então, quem é associado são os motoristas, os caminhoneiros, os proprietários das empresas de transporte, são todas essas pessoas que estão ligados ao setor? Na verdade, o SESI Senat ele foi criado com o objetivo de atender ao trabalhador. O nosso público prioritário é o trabalhador, né? É claro que, além disso, nós prestamos consultorias às empresas do segmento e até outras que não fazem parte do setor de transporte, mas que possuem frotas, né, de veículos. E a comunidade, nós não podemos existir só para atender o setor de transportes. Então, oferecemos os mesmos serviços para a comunidade a preços extremamente subsidiados. Assim como as nossas co-irmãs aí, da indústria, do comércio, também fazem. Tá. Rodrigo, eu tomei conhecimento dias atrás na imprensa local do fato de que vocês estariam para construir uma nova sede do SESI Senat. Me conta um pouco dessa história.
Acho que está previsto já essa construção, ou já estão iniciando as obras, como é que está? Sim, nós estamos em fase final já de aprovação do projeto, da obra na Prefeitura, e pretendemos iniciar as obras o mais rápido possível. Dependemos de algumas questões ainda a serem resolvidas em relação ao terreno, que já foi adquirido. Certo. Né? A Prefeitura está se esforçando para resolver essas questões, para que nós possamos, enfim, erguer esta obra, que é uma obra orçada em aproximadamente 14 milhões de reais. 14 milhões, hein? É bom que se diga, Fábio, que quando se fala de Sistema S, Pato Branco é uma cidade extremamente privilegiada. Sim. Porque o que nós temos de estrutura aqui, do SESI e SENAI, do SESC e SENAC, do SEBRAE, e agora do SESC-SENAT, só se encontra em cidades de porte muito maiores. E isso se deve à mobilização dos empresários, certo, principalmente da cidade, das entidades que os representam, e também da mobilização política. Né? Então essa sintonia faz com que Pato Branco tenha essa estrutura. É muito interessante, inclusive, eu relatar aqui a história de como essa unidade vem para Pato Branco. Certo. Eu, quando retornei a Pato Branco e assumi a unidade do SESC-SENAT, a nossa unidade aqui já era antiga. Certo. Né? Já tínhamos aí uns 13 anos de história. Mas hoje, não era tão conhecida, época, Rodrigo. Era, não era tão conhecida, até porque a estrutura era pequena. E veja, essa unidade ela tinha a responsabilidade de atender os 42 municípios da região sudoeste, não só Pato Branco. E eu assumi uma unidade com poucos recursos humanos e uma estrutura pequena. Certo. Logo no início percebi que essa estrutura não tinha mais condições de atender a contento a nossa região. Então solicitei na época uma reunião com o Rodosul, que é o sindicato das empresas de transporte de passageiros aqui da nossa região. E na época, por coincidência, o presidente do sindicato era o Rodrigo Vezaro, também um amigo nosso. Grande amigo, de muitos grande anos, colega. Né? E conversando com ele, pedi que convocasse uma reunião com os empresários para que eu relatasse, então, a situação do SESC-SENAT, a estrutura, o que nós podíamos fazer com essa estrutura e o que seria necessário para aumentar, para melhorar o atendimento. E nessa reunião eu coloquei a necessidade de que se fizesse uma mobilização para trazer para Pato Branco uma estrutura maior. Né? Sabíamos das dificuldades, porque existia uma regra lá de que unidades de porte maior dentro do SESC-SENAT somente em cidades com mais de 200 mil habitantes. Pato Branco não teria essa chance. Certo. Mas sabia que tínhamos alguns componentes que poderiam nos ajudar a reverter esse problema. O primeiro componente é o fato de que os empresários do setor de transporte são bastante unidos. Certo. E quando eu coloquei essa questão, imediatamente todos eles abraçaram a causa e se empenharam para buscar essa reivindicação. Então começamos a fazer reuniões com o pessoal da federação. Certo. A nossa federação ela envolve o estado do Paraná e Santa Catarina, é a FEPASC, que fica em Curitiba. Então chamamos o presidente da FEPASC, que também é o presidente do Conselho Regional do SESC-SENAT Paraná, sim, que é o senhor Marco Gulim, que é um grande empresário do setor de transporte de passageiros, né? Proprietário de diversas empresas, inclusive que fazem o transporte urbano em Curitiba. Chamamos ele veio a Pato Branco para uma reunião, colocamos essa nossa necessidade, os empresários todos falando a mesma língua. Isso foi o que mais chamou a atenção dele, então ele se propôs a trabalhar a favor dessa nossa causa
E, por coincidência também, você veja que as coisas vão se juntando, quando Sim. é o momento para acontecer, parece que tudo dá certo. Tudo dá certo. O presidente da Confederação Nacional do Transporte, o senhor Clésio Andrade, que já foi vice-governador de Minas Gerais, hoje é senador, ele é o presidente, então, da confederação e descobrimos que ele era do mesmo partido do nosso deputado Jacobo, Olha só. aqui em Pato Branco. Chamamos o Jacobo para uma reunião e pedimos que ele intercedesse. Veja a importância disso do poder político, hein? Exato. Intercedesse em nosso favor para que essa reivindicação fosse atendida. E para nossa surpresa, com o trabalho do nosso presidente lá, o Marco Gulim, em Brasília, junto à nossa confederação, e também a do deputado Jacobo, uma semana depois recebemos a notícia via telefone que a unidade de Pato Branco estava garantida, né? Que maravilha, hein? Então, ficamos bastante impressionados com a rapidez com que conseguimos Pela isso. competência de ambos, né? De resolver a questão. Exato. E também com o fato de Pato Branco receber essa estrutura Gigantesca. Né? que é inédito, uma cidade do tamanho de Pato Branco receber, né? Então, foi uma alegria muito grande porque é a mobilização. Então, através desse relato, nós podemos projetar outras conquistas para a nossa cidade se tivermos essa mesma mobilização. Empresários, o segmento político, certo, falando a mesma língua e buscando... Uhum. Não, e um detalhe interessante nessa questão, Rodrigo, que Pato Branco, com uma estrutura dessas, pode manter para sempre, né, o seu poder sobre 45 municípios aí praticamente de atendimento, porque uma obra nessa envergadura, faz com que permaneça sempre a estrutura aqui sendo destinada para todos no Sudoeste, né? E veja, a estrutura que nós teremos aqui, ela é bastante interessante porque só na área de saúde, imagine, nós teremos uma clínica odontológica com 8 cadeiras. Veja só, 8 profissionais. 16, porque são em 2 turnos. Aham. Então são 16 dentistas trabalhando. Geração de empregos. Exato. Nós teremos também uma clínica radiológica completa para fazer aquelas radiografias panorâmicas mais complexas. Teremos também uma clínica de fisioterapia, uma clínica de psicologia. E atendendo 45 municípios. Né? E a comunidade... E a comunidade em geral também. Exato. Então, isso na área de saúde. Na área de qualificação profissional serão 10 salas de treinamento. Veja só. Né? Totalmente equipadas. Teremos um ginásio de esporte também, super moderno. Acho que será um dos melhores aqui de Pato Branco. O do Sesc já é um espetáculo, então imagina. Exatamente. Então... uma estrutura fantástica, né? que nós devemos, começando a obra em torno de 1 ano. Onde que vai ser essa obra? O terreno foi adquirido pelo SESC-Senat na rodovia do conhecimento, Via do Conhecimento. Que beleza, então no centro cívico que nós temos, hein? Exatamente, então partindo do Trevo do Patinho, na Via do Conhecimento, se anda uns 100 metros do lado direito. É uma área que antigamente... do Parque dos Piazza ali, então. Era utilizado ali para estacionamento, quando tinha eventos na Expopato e shows. Então vai ser naquele terreno ali, terreno de pouco mais de 10 mil metros quadrados, onde será erguida essa obra. Então, muito bem localizado. Nós teremos o transporte público passando com bastante frequência na frente, e também na rota aí, né, do TFR, FADEP, o Parque Ambiental que você citou. Meio alqueire de terra, praticamente, 10 mil metros quadrados, um pouco mais, quase meio alqueire. Exato. Bom, Rodrigo, agora entrando em outro mérito, questão dos transportes, rodovias. A gente sabe que o SESC-Senat tem essas parcerias com a Confederação Nacional dos Transportes, e a gente sabe muito bem que existe toda uma estrutura e um poder também político, foi comentado agora. Eu te pergunto,
vocês que estão ligados diretamente aos caminhoneiros, aos motoristas, essa nova lei que está regulamentando aí a questão dos descansos, que todo motorista deve parar a determinadas horas, será que isso não está se tornando prejudicial às empresas, não vai se tornar prejudicial às empresas? Ou qual que é a visão do SESC-Senat nessa questão, nessa legislação? E depois nós vamos entrar no mérito da lei seca também no setor, no meio rodoviário e no meio municipal, assim. Veja, essa legislação recente que regulamenta aí a profissão do motorista, que prevê os períodos de descanso, carga horária de trabalho, é uma legislação que está chegando muito atrasada. Muito atrasada. Muito atrasada. A maioria dos países em desenvolvimento já tem regras estabelecidas há muito tempo, e o resultado disso foi que nós criamos um monstro. Certo. Né? Então, o que nós temos? Uma matriz que é rodoviária, uma matriz de transporte, e com milhares de caminhões transitando em nossas rodovias e transportando carga, muitas vezes saindo de um extremo do país para outro, coisa que não é comum de acontecer, porque normalmente em longas distâncias se utiliza trem, se utiliza navio e não caminhões. Caminhões são bons para médias e curtas distâncias. Certo. Então era muito comum ver motoristas saindo do Rio Grande do Sul, indo para o Nordeste, dirigindo com prazo para entregar mercadoria. Prazos curtos que não permitiam que ele descansasse, que ele se alimentasse direito. Então muitos motoristas, para compensar essas dificuldades, acabavam utilizando medicamentos proibidos, outros medicamentos que só se pode vender com receita médica, para poder ficar acordado, que são os famosos rebites, né? Que são extremamente prejudiciais à saúde e viciam tanto quanto cocaína e crack. Certo. Então você tinha um cenário onde motoristas dirigiam como se fossem zumbis, né? E a qualquer momento podendo causar acidentes e tragédias. Você veja que um veículo pesando diversas toneladas, como uma carreta, um bitrem, quando colide com um veículo pequeno, o estrago é total, né? Dificilmente as pessoas que estão nos veículos menores teriam alguma chance de sobrevivência. Então era necessário que se fizesse alguma coisa. Não é possível você ter metade dos acidentes no país que acontecem com vítimas tem caminhão envolvido. Justamente. Sendo que a frota de caminhão é muito menor que a frota de veículos, de automóveis. Então alguma coisa tinha que ser feita. Foi feita tardiamente. Diria até que é uma legislação que precisa de aperfeiçoamento, ela não é perfeita. Porque quando o legislador ele faz uma lei dessa, ele tenta ouvir ambas as partes, todos os envolvidos. Mas sempre você vai ter alguém que vai se achar mais prejudicado, que não vai ficar contente com a situação. Então essa lei com o tempo tem que ser aperfeiçoada. Mas eu diria que é um avanço muito grande. Certo, mas é um avanço muito grande, mas a gente sabe muito bem, Rodrigo, que as nossas rodovias são poucas que são seguras, são poucas que têm... o motorista lá tem um posto de gasolina, uma base para descanso. A gente não tem uma estrutura física assim, com gabarito, com qualidade. Será que isso não vai se tornar prejudicial também? E o custo para as empresas nesse caso, como é que fica? Na verdade, o poder público, ele estabelece as regras e às vezes ele mesmo não cumpre com as regras. Então, o caso aí da falta de estrutura para descanso dos motoristas é um problema. É um problema sério. Sério. Você em São Paulo, você até encontra... São Paulo que tem as rodovias muito boas, duplicadas. E pontos de parada grandes, bem equipados e tal. Mas saindo dali, a gente sabe que não tem.
Então é preciso que se entenda essa dificuldade. Que o poder público entenda essa deficiência. Que incentive de alguma forma, se vai deixar para a iniciativa privada construir esses pontos de parada, que se incentive, que se dê possibilidade de isso acontecer. Porque nenhum empresário vai investir nisso se não tiver lucro, se não tiver retorno e se não tiver incentivos. Então, realmente, isso é um problema. É uma coisa que precisa ser repensada e achar uma maneira de resolver. Mas a legislação como um todo, ela é benéfica. Tem alguns problemas, mas é benéfica. Então, hoje o motorista ele vai ter os mesmos direitos que um trabalhador comum tem. Então, ele tem agora 8 horas de trabalho diário, podendo ser estendido para mais 2, né? A cada 4 horas ele tem que parar meia hora para descansar, e a cada 24 horas ele tem que ter 11 horas de descanso, obrigatório, né? Então, para o motorista, eu vejo assim, o motorista que ele é funcionário de uma empresa de transporte, para ele melhorou muito. Certo. Para o motorista que é autônomo, que é aquele que é dono do seu caminhão, financia o caminhão no banco e precisa produzir bastante para pagar o caminhão, esse vai ter alguns problemas. Por quê? Porque ele vai demorar o dobro, muitas vezes, para fazer uma viagem, né? E a produtividade dele vai cair. Justamente. Né? Então, como é que se compensa isso? Normalmente se compensa da pior maneira possível, que é o aumento no frete. Aumento no frete, é isso que eu já tenho analisado. Isso aí. Esse é o frete, a tendência é que aumente aí, na média, 20%, isso tranquilamente. Né? Então, quem vai pagar isso é o consumidor, é quem vai comprar mercadoria. Alguém vai assumir o ônus. Né? E o preço vai estar embutido. Né? Então, todos esses custos serão repassados. É claro que o governo vai fazendo os ajustes. Agora nós tivemos a desoneração da folha, sim, né? Então, que vai atingir as empresas de transporte. Então, esse aumento do frete tende a diminuir, a reverter pela desoneração da folha. Mas são ações pontuais. São estanques, né? Não é para sempre, não é? Hoje, para resolver esse problema, nós teríamos que ter um plano a longo prazo, muito bem construído, pensado, que não se limite apenas a um governo, sim, né, que tem uma continuidade. Porque o que nós estamos vendo hoje é o governo apagando fogueiras aqui e ali, né? Uma coisa que eu tenho visto nessa questão das desonerações sobre a folha de salários e essas reduções fiscais que estão sendo criadas pelo atual governo, é de que elas são medidas paliativas e estanques por um determinado período e esquecem-se as empresas, os contribuintes, a população, de que nós temos um artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal que diz o seguinte, de que daqui 2 anos subsequentes a essa medida, essa renúncia de receita que o Estado está oferecendo, ele obrigatoriamente tem que ressarcir, tem que compensar com outras medidas de compensação, de cobrança. Então, como você acabou de dizer, é apagar fogos, fogueiras momentâneas, mas o problema sempre vai se perpetuar, né? Exatamente. E o problema do transporte no Brasil não se limita só à questão do motorista, né? Nós temos problemas tão importantes ou maiores como, por exemplo, esse gargalo que nós temos aí, esse custo Brasil, sim, gerado por uma ineficiência do Estado, que a gente sabe hoje, por exemplo, qualquer empresa que queira exportar, né? Ele encontra uma burocracia muito grande, taxas para exportação, taxas alfandegárias, aeroportuárias, portuárias extremamente elevadas, provocam um aumento de custo. O Brasil, hoje as empresas brasileiras têm dificuldade para competir externamente por causa disso, têm dificuldade para entregar produto no prazo. Nós vimos agora recentemente a maior importadora chinesa de grãos cancelando uma encomenda milionária de soja brasileira, porque eram, se eu não me engano, 14 navios carregados de soja que eles compraram numa tacada só e chegou 2. Então, os outros não chegaram, né? E eles resolveram cancelar. Isso é extremamente prejudicial, né?
para a nossa economia. Corretíssimo, Rodrigo. Bem, pessoal, nós estamos encerrando o primeiro bloco e já retornamos. Todos sonhamos com qualidade de vida. Nice e Euclides sabem que é preciso cuidar do corpo e da mente para alcançar longevidade de forma equilibrada. Por isso, escolheram a Unimed. Com o plano, o casal garante todas as consultas, exames e procedimentos, além das vantagens da medicina preventiva. A Nice não perde um programa. Assim, a vida fica mais leve para curtir a família e os netinhos. Isso é ser completo. Isso é ser Unimed. Planos a partir de R$ 83,99. Cagol e Chaves Corretores de Imóveis, com mais um excelente investimento. Loteamento Primavera em 2 vizinhos. Terrenos para residência e comércio com toda a infraestrutura. Localizado no bairro Jardim da Colina. Uma ótima opção de investimento. Em Palmas, Parque do Cedro. Loteamento de terrenos para residência e comércio. Lotes a partir de 260 metros quadrados. Ampla área urbanizada. Fácil acesso à cidade. Plantão de vendas 4632250200. Cagol e Chaves Corretores de Imóveis, Itabira, esquina com a Tocantins. Clínica Odontológica Doutora Lázara Forcellini, especializada em odontopediatria e tratamentos odontológicos em geral. A saúde bucal de seus filhos em boas mãos. Tenha um sorriso harmonioso. Agende seu horário. Fone 3224-3849. Consultório Odontológico Doutora Lázara Forcellini, na Rua Caramuru 270, Edifício Caramuru Center, 3º andar, em frente à Prefeitura Municipal. Bela Vita Centro Auditivo, representante Resound, tem atendimento especializado em aparelhos auditivos, com fonoaudióloga em tempo integral, acessórios para aparelhos auditivos, pilhas, moldes, tampões para natação, conserto e manutenção de aparelhos auditivos. Temos opção de atendimento com hora marcada e atendimento domiciliar. Os aparelhos Resound proporcionam um som excelente, oferecendo soluções auditivas inovadoras. Consulte seu médico otorrino. Se houver necessidade, entre em contato com a Bela Vita Centro Auditivo, em Pato Branco, na Tocantins 1702 Centro, próximo à Faculdade Mater Dei. Telefone 3025-1902. Loteamento Forcellini, venda de lotes e casas com uma mega promoção. Casas de R$ 118 mil por apenas R$ 110 mil. Uma ótima opção de investimento. Lotes a partir de 427 metros quadrados, de R$ 70 mil por apenas R$ 65 mil. São várias opções de metragem e preços. Venda direta com o proprietário. Ligue 9972-1340. Loteamento Forcellini. Excelente localização na entrada do bairro São Francisco. Estamos de volta no programa Sem Fronteiras com o Rodrigo Baston, que é diretor do SESC-Senat de Pato Branco. Rodrigo, a gente falou bastante agora sobre a questão dos motoristas, dessa legislação sobre o descanso, sobre os problemas que nós estamos tendo também nas rodovias, mas eu gostaria de saber de ti, na questão da lei seca, que foi pouco tempo atrás, criada, instituída em nosso país e que já vem gerando, por um lado, polêmicas e, por outro lado, uma grande aceitação por parte da sociedade. Como é que você está vendo essa legislação, já que você está dentro do setor de transportes e a gente sabe muito bem dos problemas do alcoolismo, da ingestão de outras drogas e que acabam trazendo problemas sérios nesse setor? Bom, o uso de drogas e álcool é uma preocupação já de há muito tempo do SESC-Senat, inclusive nós temos campanhas nacionais fixas para educação e combate a esse mal que provoca aí não só absenteísmo nas empresas, mas também muitos acidentes com vítimas fatais. E com o surgimento da lei seca, né, nós ficamos felizes porque é uma forma, sem dúvida, de coibir esse tipo de problema. Mas, ao mesmo tempo, quem trabalha nessa área de trânsito, transporte e conhece as estatísticas, a gente fica um pouco frustrado também, porque são medidas
lentas, são medidas ainda iniciais e que há muito para se fazer. Na verdade, hoje, claro, a gente já percebe uma mudança de comportamento. Nós já, até no nosso convívio social, você já vê os amigos falando, olha, vou ter que ligar para minha mulher vir me buscar, porque aqui nós tomamos uma cervejinha e tal. Já começa a mudar até o perfil, o comportamento. O comportamento. Mas ainda há muito o que se fazer. Na verdade, o que funciona, né? Não só para essa questão do álcool, mas em relação a todas as infrações cometidas no trânsito com maior ou menor potencial, né, de risco, né? É preciso que se tenha uma estrutura de educação para o trânsito melhor, né? Então, as escolas têm que ensinar trânsito de uma forma consistente, em todos os anos letivos, em todas as séries, para que esse jovem, quando ele vai tirar a carteira de habilitação, ele já entenda o que é uma legislação de trânsito, que ele já compreenda a necessidade de se respeitar essas leis. Né? Os CFCs, nós precisamos melhorar a condição deles, nós precisamos que hoje haja uma estrutura melhor, inclusive mais tecnológica. Agora, nós sabemos que os CFCs irão utilizar os simuladores de direção. Quer dizer, tem que melhorar toda essa questão da formação do motorista. Depois disso, o que nós precisamos é aplicar a lei. Justamente, punição é acabar com a impunidade. Olha, Fábio, eu vou te dizer uma coisa. A gente, com o tempo, quem atua nesse segmento chega à conclusão de que a punição é uma maneira de educação também. Certo. Então não dá para dissociar aquelas campanhas educativas da punição. Vamos fazer campanhas educativas. A gente faz. O SESNAT faz. O Rotary, aqui em Pato Branco, tem uma ação extremamente importante na organização da Semana de Trânsito. Né? Certo. É uma campanha de trânsito, DEPATRAN, Polícia Militar, vários parceiros, aí, muitos trabalhos importantes já foram feitos. Mas não adianta se não tiver punição. Por quê? Porque o sujeito que bebe, dirige, sabe que está fazendo alguma coisa errada. O sujeito que estaciona na vaga para deficiente físico sabe que está fazendo errado. Então não é por desconhecimento, é pela sensação de impunidade. É por isso. Então você veja, a França era o país da Europa com os maiores índices de acidentes e mortes no trânsito. A França, de repente, resolveu dar um basta nesse problema, coisa que nós já deveríamos ter feito há muito tempo. Então é importante a gente observar o que se faz lá fora para tentar encurtar caminhos, para resolver o nosso problema aqui também. A França, o que eles fizeram? Eles primeiro criaram uma interligação entre os ministérios, onde todos os ministérios lá trabalham trânsito. Certo. Não só o do transporte, enfim, ou da justiça, mas todos os ministérios. E eles têm um sistema de dados muito bom e muito interessante. Hoje as informações, as estatísticas são reais e você consegue trabalhar em cima delas, diferente do Brasil, que hoje estatística de trânsito no Brasil ninguém acredita, ninguém leva a sério. Certo. A gente sabe que essas mortes que são divulgadas por ano aí são, na verdade, o dobro ou o triplo mais do que se divulga. Então, em cima dessas estatísticas, eles foram criando legislações. Hoje, na França, se o sujeito for reincidente em ultrapassar o limite de velocidade, ele vai levar uma multa aí de 10 mil reais. Veja só. 10 mil reais e vai preso 3 anos de cadeia na França. Então, veja só, hein? Isso que é punição mesmo. Se ele provocar um acidente alcoolizado e matar alguém, são 277 mil reais o valor da multa, 10 anos sem poder dirigir e 7 anos de cadeia. E não tem conversa. Para você ter uma ideia hoje, Fábio, de cada 10 condenações na França, 4 são de trânsito. Mesmo assim, com todas essas punições? Com todas essas punições. 4 são de trânsito.
O pessoal bebe muito vinho lá, hein? E o pessoal vai para a cadeia, não tem conversa. Bom, mas eu só ultrapassei o limite de velocidade, 3 anos de cadeia. Veja, pode nos parecer uma lei muito rígida. Só que em 10 anos, eles salvaram 23 mil vidas. Certo. 23 mil vidas, uma vida é importante, você imagina 23 mil. Sim, e o custo que é uma vida, né? Para o país, para o Estado, né? Encheram as rodovias e as ruas da França de radares. Hoje, a gente vê em Pato Branco a discussão hoje sobre a colocação dos radares na cidade, né? E o que me espanta é ouvir pessoas falarem em indústria da multa. Existe uma estatística, Fábio, que é assustadora. Aqui no Brasil, apenas 1% das infrações cometidas no trânsito no país inteiro são punidas. 1%. 99% fica impune. Então, como é que alguém tem coragem de falar em indústria da multa? Tá certo. Então, normalmente as pessoas que reclamam são os infratores contumazes. O cara que ele faz aquilo no dia a dia dele e ele não quer ser diferente, mudar o seu hábito. Certo. Então, ou obedece por bem, ou vai por mal, ou tem que doer no bolso, infelizmente. E hoje nós precisamos usar a tecnologia de monitoramento de trânsito através de câmeras, de pardais, e também é importante o aumento do efetivo. Né? Hoje inclusive eu recomendo para as pessoas, tem um blog aqui em Pato Branco chamado Motoristas de Pato, que é um blog que mostra flagrantes de infrações cometidas no trânsito de Pato Branco. Se você entrar lá, você vai ver os maiores absurdos. E por que as pessoas fazem isso? Porque confiam na impunidade. Sim. Nossa Polícia Militar, apesar de todos os esforços, tem um efetivo ainda aquém da necessidade. O DEPATRAN nem se fala. Sim. Né? O DEPATRAN, pouquíssimos agentes, a maioria trabalhando na fiscalização. Sem gratificação? A maioria trabalhando na fiscalização do estacionamento regulamentado. Sim. Então, a gente espera que o prefeito Zucchi se sensibilize com essas questões e que permita aí um aumento do efetivo do DEPATRAN, para que a gente tenha mais fiscalização, porque a tendência é que os acidentes aumentem, principalmente com moto. Isso é muito importante dizer. Hoje, motocicleta é o maior problema no trânsito do Brasil. Tá, mas então você pegou um gancho interessante na questão das motocicletas. Tempo atrás eu estava indo para Assunção, no Paraguai, e uma coisa que eu observei é de que as motos, ao trafegar nas rodovias, elas trafegam no acostamento naquele país. As que vão pelo lado direito, pelo acostamento do lado direito. E as que retornam pelo lado esquerdo, estão lá pelo lado esquerdo, elas acabam vindo para cá. Eu te pergunto, no nosso país, com essas rodovias que nós temos, alguns estados são rodovias que, na questão, temos lá os pedágios que tem um trabalho muito eficiente na questão de segurança. Te pergunto, na nossa região, no nosso estado, e aqui no sul do país, como é que você vê essa questão das motocicletas nas estradas, nas rodovias, atrapalhando o trânsito? Muito complicado você dirigir e você ter uma motocicleta na frente, fazendo zigue-zague, com caminhões, com veículos de passageiros. Será que não teríamos que ter uma legislação específica de trânsito para esse tipo de transporte? Sem dúvida. Veja, a moto é bem diferente de um automóvel, de um caminhão, né? A agilidade dela é maior, o tamanho dela é menor. Então, é um veículo muito frágil. Mas é importante que esses veículos todos, eles possam compartilhar do trânsito, que é um direito. Se eu quero ter uma moto, eu tenho o direito de utilizar as vias. Né? Concordo. Mas é importante que o poder público ache formas de que essa convivência seja a melhor possível. Existem erros de todos os lados. Você vê motociclistas que não respeitam legislação nenhuma. Veja, a moto deveria se comportar no trânsito como um automóvel. Então, numa fila de veículos, ela deveria ficar trafegando atrás do veículo imediatamente à frente, não nos corredores. Justamente. Né? E veja, a maior parte das mortes que acontecem em São Paulo, que hoje em São Paulo morrem 3, 4 motociclistas dia, né? Na cidade de São Paulo.
Então, o que acontece? Porque ficam trafegando no meio dos veículos. Aí, os motoristas dos veículos maiores também não têm a consciência de que o outro é mais frágil e que devem cuidar deles também. As motofaixas seriam uma alternativa interessante, porque aí você separa a moto do restante dos veículos. Agora, alguma coisa precisa ser feita urgentemente, porque o aumento de cada vez maior de motos, tanto no trânsito municipal quanto nas estradas, né? Se você conversar com o pessoal do SAMU ou do CIAT, no Corpo de Bombeiros, você vai ver que hoje a maioria absoluta das ocorrências que eles atendem é moto. É moto. Hoje, os bombeiros, agora com o SAMU, já dividiu, né, o negócio. Mas antigamente os bombeiros, fogo era com o que eles menos mexiam. Era com acidente. Acidente de moto. Então tem muita gente ficando inválida, muita gente morrendo e alguma coisa precisa ser feita. Você é a favor do pedágio? Eu sou a favor do pedágio desde que, em contrapartida, se desonere o usuário. Porque não é possível que você pague impostos para manter uma rodovia e tenha que pagar de novo para arrumar aquela rodovia. Então, se a justiça estaria se o poder público desse um desconto no teu imposto pago ou reduzisse o valor dos impostos para compensar. Então, você paga o pedágio, pega o ticket, o comprovante do pedágio, guarda e quando você vai fazer teu imposto de renda, você abate. Isso seria justiça. Hoje, da forma como está, principalmente no Paraná, nós temos valores extremamente altos de pedágio e, em contrapartida, em outros estados nós temos rodovias pedagiadas com valores bem menores. Não tem como explicar uma situação dessa, né? Eu estive em São Paulo dias atrás, R$ 4,50, R$ 5,00 no máximo em São Paulo, e todas as rodovias duplicadas. E eles estão colocando cada vez mais, duplicando cada vez mais as rodovias, um espetáculo. E aqui chega na entrada no Paraná, 11h50, entrada linha em Assis ali, na entrada de Londrina ali. Então é um absurdo, né? Então o pedágio existe no mundo inteiro, não é uma invenção brasileira, né? Mas desde que ele seja feito de uma forma que não que o contribuinte não seja lesado, ótimo. Certo. Né? Nós temos, por exemplo, aqui no Paraná, situações onde, por exemplo, um caminhão sai de Foz do Iguaçu para descarregar no porto de Paranaguá e o gasto dele é praticamente o mesmo, até mais do que o combustível que ele gastou. O óleo diesel sempre foi um insumo do transporte. Em alguns casos deixou de ser. O principal é o pedágio. Então alguma coisa tem que ser feita. De fato. Rodrigo, agora nós estamos encerrando o nosso programa e eu gostaria das suas considerações finais, aí nós encerramos. Olha, eu agradeço o convite para estar aqui falando sobre o SESC-Senat e sobre essas questões importantes do transporte e do trânsito e quero deixar aí a comunidade de Pato Branco tranquila que a nossa nova unidade estará funcionando, acredito que dentro de um ano e meio, e nós estaremos ajudando a desafogar o atendimento público de saúde. Isso é muito importante. Certo. Né? Então, a população de Pato Branco não vai depender só do atendimento público. Nós teremos aí o SESC-Senat ajudando nisso com um atendimento de saúde de qualidade e também com uma qualificação profissional de qualidade. Que bom. Quero te agradecer imensamente a tua presença, Rodrigo Batiston, que eu conheço de longa data, filho do seu Darcy Batiston, grande amigo nosso, companheiro, e dizer que o programa Sem Fronteiras é isso, trazendo pessoas de bem, pessoas inteligentes, pessoas éticas, compromissadas com os interesses da nossa sociedade. Muito obrigado pela tua presença e a todos uma boa semana e até semana que vem.